Oi Dani, tudo bem? Dani, esse é um episódio extraordinário, tá? Eu quero sair um pouco dos 12 trabalhos de Hércules, mas ainda vou falar sobre Hércules para abordar outro assunto. Eu quero abordar o papel do homem e da mulher no casamento. Por que que eu quero falar desse assunto? Olha, é por uma coincidência que aconteceu. Estava eu conversando com a Cíntia e a Camila, que são minhas cunhadas. Inclusive, oi Camila, oi Cíntia, tudo bem? Bom, eu estava conversando com as minhas cunhadas e como a Cíntia é terapeuta, ela faz constelação familiar, trabalha com essa questão de energia, energia masculina, energia feminina, e a Camila, apesar de não trabalhar com isso, também tem estudado bastante sobre isso. A gente estava falando, né, sobre como é importante essas energias, a masculina e a feminina, estarem equilibradas para que a pessoa esteja bem consigo mesmo e com o seu par, o seu casal, o seu cônjuge. E veja, olha o que é coincidência. No dia seguinte eu estava revendo alguns livros ali e comecei a folhear um livro de mitologia e achei ali uma história do Hércules que fala sobre isso. Aqui, o livro é esse aqui, ó, vou te mostrar. As melhores histórias da mitologia, tá? Então lá pelas tantas eu achei essa história que falava sobre o Hércules, uma parte da vida do Hércules em que ele foi casado. Ele foi casado porque o Hércules ele era famoso por ter uns rompantes de raiva, de fúria, se descontrolava. E num desses rompantes ele acabou matando um amigo dele. Para se purificar, o Hércules procurou então o oráculo de Delfos. E o oráculo disse para ele: para que tu possa te purificar desse pecado que tu cometeu, desse crime que tu cometeu, tu vai então ter que servir como escravo da rainha Ônfale, que é a rainha da Lídia, por um período de 3 anos. Hércules, então, como queria se purificar, se colocou a serviços da rainha Ônfale. Só que ali, a história não conta direito, mas eles acabaram casando também. Então ele era marido, mas também era escravo. Esse trecho da história já é mais ou menos ali perto do final dos 3 anos de casamento deles. E aí eu vou começar com o diálogo da rainha com o Hércules, bem no começo da história, tá? Desse trecho da história. Espera um pouquinho, deixa eu botar meu equipamento. Precisando, né? Ó, o diálogo deles começa assim. A rainha dizendo: Hércules, querido, não se esqueça de passar uma vassoura no palácio depois de terminar o seu bordado. Que situação, né? Então Hércules responde o que todo marido responde, toda mulher já está esperando, né? Já adivinharam? Hércules responde: varrer todo o palácio de novo? E, como não podia deixar de ser, a resposta da rainha é uma resposta que também já é conhecida por todos os casados. Uma vez por semana é demais para ti, querido? Não deve ser nada para quem limpou os estábulos do rei Augeas. Os estábulos do rei Augeas é um trabalho que Hércules fez e que vai ser o próximo que a gente vai trabalhar. Mas vamos pegar esse gancho a partir daqui. A relação deles estava assim, não estava lá grande coisa, né? A cena em que se encontra essa situação é a seguinte: a rainha está usando a pele do leão de Nemeia e está sentada num trono. E no quarto ao lado, ali no aposento ao lado, está Hércules. Quando a rainha entra nesse aposento, ela nos descreve a seguinte cena. Hércules está sentado em frente à roca. Roca é um equipamento, uma máquina de fiar, de bordar. E foi desde que ele se pôs a serviço, ele achou um tipo de entretenimento. Ele passava os dias na roca, bordando, certo? E ele está usando roupas femininas. Assim nos descreve a história. E a primeira coisa que a rainha vê quando entra nesse aposento é aquela massa, sabe? Aquele porrete do Hércules que ele usava como arma, está ali encostado numa parede. E ela pensa: eu já escondi isso tantas vezes, e ele sempre acha e coloca aqui à vista de novo. Ele está querendo sair para alguma aventura. O que acontece? Ela pensa isso consigo e vai até ele. E ela diz assim: Hércules, querido, eu tenho notado que tu anda inquieto, tu anda nervoso por qualquer coisa, irritadiço.
o que está acontecendo? É porque está chegando ao fim os 3 anos do nosso casamento? E nisso Hércules responde, de fato eu já estou cansado disso tudo. E aí ela diz, né, representando estar ofendida, ela diz o seguinte, disso tudo, espero que eu não esteja incluída nisso tudo que você falou. E daí o Hércules até responde assim, não, tu é a melhor parte desse acordo que eu tive que fazer, né, desse serviço que eu tive que me colocar para poder me purificar. Tu tens sido uma excelente esposa e uma excelente ama. Mas eu já não aguento mais isso. Eu já não quero mais isso. A rainha, então, entendendo toda a situação, ela vai até onde está a massa, de novo, é o porrete aquele do Hércules. Pega com as 2 mãos, vai até ele e diz para ele se ajoelhar. Hércules se ajoelha na frente da rainha e ela, então, com o porrete, com a massa, coloca primeiro no ombro esquerdo e depois no ombro direito do herói, dizendo a seguinte frase, a partir de hoje, então, tu estás liberto, tu estás livre. Hércules então se levanta e a rainha solta as presilhas que mantêm a roupa feminina presa ao corpo dele. Imagina que algum botãozinho, algum cordãozinho que tinha assim na altura dos ombros, porque descreve a cena que toda a roupa cai aos pés do nosso herói. Ela diz também assim, e também está na hora de parar de usar essas roupas. Hércules então, já com um sorriso no rosto, ele toma, e quando eu digo toma, ele pega gentilmente, não é toma à força, tá? Ele toma então a massa das mãos da rainha e por uma das bordas puxa a pele do leão de Nemeia, que está ao redor do corpo dela. Ele puxa de forma que ela vai girando sobre ela mesma até que ela caia sobre a cama. Não é uma cena violenta, é uma cena ali, inclusive uma cena cheia de erotismo que acontece. E nesse momento, então a rainha cai sobre a cama, Hércules já desnudo e com um olhar lascivo, cheio de desejo ali, todo erótico, todo se querendo, ele vai em direção à rainha. A rainha também, toda se querendo, já está ali sorrindo para ele na cama e consigo ela pensa, até que enfim, Hércules voltou a ser quem ele era. Bom, para mim, essa passagem da história do Hércules ilustra nada mais nada menos do que isso. Ali haviam energias trocadas, a energia feminina e masculina estavam trocadas. A rainha estava com a pele do leão de Nemeia, que é a pele do Hércules. Ela estava ela estava entrando no papel do homem na relação. E o Hércules, com as roupas femininas e bordando, estava no papel da rainha. Estavam trocados e os dois estavam infelizes. Somente no momento em que eles concordam em voltar cada um para os seus papéis, é que eles se encontram de novo, eles sentem desejo, eles voltam a encontrar o amor, eles voltam a deitar juntos. Tá? Mas uma coisa que me chama muito a atenção nessa história é que é ela quem tem o poder, é a mulher quem tem o poder de devolver ao homem essa energia masculina. É a mulher que decide quando o seu homem vai ser homem. Olha, tudo isso a Camila e a Cíntia tinham falado. Eu também vi muitos influenciadores, vi muitos coaches, vi muitos terapeutas falando sobre isso, que é a mulher que tem esse poder. O homem constrói a casa, mas a mulher transforma aquela casa em um lar. Foi a rainha que foi ali, devolveu ao Hércules a sua energia masculina, foi ela que devolveu a ele a massa, foi ela que tirou dele as roupas femininas. Hércules, retirando a pele do leão de Nemeia, fez com que a rainha voltasse a ter a sua energia feminina. E é a partir desse momento que os dois começam a se reencontrar e serem felizes. Isso é importante. É uma coisa que é uma história que foi criada lá atrás, há mais de 2000 anos, e que hoje ela se faz tão presente, tão importante no nosso dia a dia, porque parece que existe um movimento aí que quer desvirtuar esses papéis, que quer que esses papéis sejam trocados, e isso prejudica os casamentos, prejudica os relacionamentos. Camila e Cíntia, espero que eu tenha transmitido de forma, pelo menos, se não for exatamente, mas fiel ao conceito que vocês me falaram, que vocês me passaram, certo? Dani, para ti fica aí, gostaria que ficasse a reflexão, né? Eu vou refletir sobre isso. Se
esse contexto todo da história do Hércules e o contexto que existe hoje na nossa sociedade, se faz sentido para ti. Para mim, está fazendo o maior sentido. É necessário que o homem assuma o seu papel e a mulher assuma o seu papel dentro do casamento. Não que um seja mais importante que o outro, mas que um coexista com o outro de uma forma harmônica, harmoniosa, para que os dois consigam atingir os seus objetivos, consigam ter um lar feliz. É esse o recadinho de hoje. De novo, eu vou fazer o que eu sempre digo. Dani, eu espero que tu tenha gostado. Camila, Cíntia, espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Fiquem bem, fiquem com Deus.